galera, tudo bom? Boa tarde, como é que vocês estão? Então, hoje eu estou num cenário um pouco diferente, né? Estou aqui no condomínio e vim sair um pouco de casa, mostrar um outro ambiente para vocês, mas o assunto de hoje é sobre economia e os ciclos econômicos, como funciona essa dinâmica da economia no dia a dia. Claro que eu trouxe aqui num vídeo com um cenário diferente, até a roupa também estou com um pouco diferente, justamente para dar uma diversificada na cabeça de vocês, no sentido de não vocês me verem só sentado numa cadeira e passando a informação para vocês, beleza? A intenção do vídeo aqui é vocês entenderem como o dinamismo econômico influencia no seu dia a dia. Mas antes de mais nada, vamos deixando aquele like legal, vamos compartilhando o vídeo. Para o pessoal que é inscrito, compartilhe com outras pessoas para se tornar inscrito também e receber a notificação o mais rápido possível assim que subir o vídeo, né? E você que sabe que alguém está precisando desse tipo de conteúdo, passa para ele também lá para a gente conseguir levar essa informação para um número maior de pessoas possíveis, beleza? Então assim, hoje eu vou começar com conceitos básicos de economia. Assim, quando você poupa para o amanhã, você tem como resultado tempo a mais, né? Para você fazer alguma coisa que tenha vontade. E assim, naturalmente, com mais tempo, você tem mais oportunidade de pensar em aumentar a sua produção. Então, tipo assim, você não está funcionando naquele dia a dia automático, porque o seu tempo às vezes é tão limitado de você acordar cedo, ir trabalhar, voltar, chegar à noite, e descansar, sei lá, qualquer coisa. É tão atarefado o seu dia na busca do dinheiro, na busca do seu salário, que você às vezes não tem tempo para pensar numa produção, em alguma coisa que aumente o seu potencial de produção. Então assim, essa produção, ela pode ser tanto de serviço ou de produto, mas o pensamento principal é não produza somente para o consumo imediato. Tenha sempre um pensamento de produzir a mais para você guardar hoje e ter um montante maior no futuro. Que isso vai acabar resultando num descanso futuro, entendeu? Então assim, a produção, a demanda e o consumo, eles são norteados em inovação para atender a necessidade das pessoas. A prosperidade, ela vem de uma mente coletiva, ou seja, uma interação somada da livre iniciativa. Acho que todo mundo vai lembrar aí agora dos conceitos básicos de economia, sobre que todo mundo tem a livre iniciativa de fazer o que quiser no comércio, entre aspas. Mas essa livre iniciativa vocês vão entender como funciona nessa dinâmica que eu falei, que é a produção, a demanda e o consumo. Então, galera, a riqueza, ela não vem do consumo, ela vem da produção. Sendo assim, um conjunto que permite a prosperidade. Vamos dar um exemplo. Com uma vara, você consegue pescar um peixe de cada vez. Mas às vezes você pode levar tempo para criar uma coisa que permita que você pesque vários peixes em uma vez só. Isso vai te economizar tempo de ficar pegando um peixe de cada vez. Mas às vezes pode levar algum tempo para você conseguir criar essa maneira de pescar vários peixes. Lógico que hoje todo mundo sabe que tem a rede, mas há tempos atrás não existia esse tipo de forma de pescar. A pesca era somente com uma vara. Então alguém parou, pensou e falou assim: pô, eu posso aumentar a produção. Como? Tenho que pescar mais peixes de uma vez só, em vez de ficar passando mais tempo pegando um de cada vez, entendeu? Com isso, essa ideia dele, essa livre iniciativa que ele teve, resultou em quê? Em uma forma de pescar o peixe com a rede e pegar vários peixes em uma vez só. O mesmo tempo que ele levaria para pegar um peixe, agora ele está pegando vários, entendeu? Sendo assim, se o consumo
é maior do que a produção, resulta em uma inflação disparada e os preços sobem devido à demanda enorme de comprar. Por exemplo, o barril de petróleo. Se a produção hoje nas refinarias e tudo mais, ela não está suprindo o consumo, naturalmente tem muito consumo e pouca produção. Então isso é uma regra básica de oferta e demanda. Se tem muita demanda e pouco produto, naturalmente esse produto vai ficar mais caro. Agora, se tem muito produto e pouca demanda, naturalmente para sair essa linha de produção, ele vai ficar mais baixo. E o que isso acaba ocorrendo? Na alta da gasolina. A gasolina está tendo alta aí em todo o cenário, né? Devido a fatores políticos que estão acabando interferindo nisso. Então, por exemplo, se for comprar no exterior, a demanda do dólar sobe. Então, assim, acaba, lógico, alguns países sendo beneficiados e outros não. Mas, em regra geral, os consumidores daquele tipo de produto vai pagar mais caro. Então, assim, o dólar, ele tem uma vantagem porque ele rege a economia mundial. Por exemplo, às vezes um país que não seja os Estados Unidos e um outro país que também não seja os Estados Unidos fazem um negócio, o que rege aquele negócio deles é o dólar. Então, por isso que às vezes os Estados Unidos têm uma vantagem sobre isso. O dólar, ele traz essa segurança, não se sabe até quanto tempo, mas traz, né? Isso aí já vem mais de muitos anos, não é igual o Plano Real, que foi criado na década de 90, já tem muitos anos mesmo, já faz mais centenas de anos. Então, ele rege a economia. Por exemplo, a China vai fazer negócio com o Afeganistão. A moeda que é colocada, a relação econômica deles é o dólar. Mas mesmo assim, foi sentida a inflação no mundo todo. Por quê? Teoricamente foi impresso dinheiro, né? Devido a cenários que foram passados em alguns anos anteriores, foram dar benefícios para pessoas que antes não tinham, para poder se sustentar, e com isso teve mais dinheiro no mercado. E muito dinheiro, e a produção lá embaixo, né, acabou sentindo essa inflação aí, até o dólar. O dólar também teve uma inflação muito sentida pela população. Então, por isso que às vezes até a gente vê um político falar que a solução é imprimir dinheiro, é até meio controverso, porque se imprime dinheiro, aquele dinheiro vai perder valor, né? Aí no Brasil todo mundo sentiu isso no real, que o que você faria com 30 mil em 2020, você não faz hoje em 2022. Então isso é o poder da inflação. Imprimiu dinheiro, foi necessário criar auxílio para diversas pessoas, onde teve mais dinheiro na mão da população. Naturalmente a população foi atrás de consumir, mas a produção não estava boa, a produção não estava lá em cima, devido a N fatores, não estava sendo produzido. Então aquele produto ou serviço que estava disponível no mercado tinha muitas pessoas com dinheiro para poder comprar, então o preço subiu e sentiu a inflação. Agora eu queria fazer um adendo aos ciclos econômicos, tanto de curto e de longo prazo, né? E os efeitos que esses ciclos econômicos têm. Então, assim, existe efeitos do que se vê na forma de que não se vê. Por exemplo, são efeitos que você sente, mas você não entende aquela forma, você não está vendo aquela forma, igual eu acabei de explicar para vocês. A questão da inflação, produção, consumo, oferta e demanda. Então, agora com relação a esses ciclos de curto e de longo prazo, assim, no longo prazo, o que vem dar um efeito bom nesses ciclos econômicos
é a produção. Então você tem que produzir bastante para sentir um longo prazo econômico bom. Isso aí vai resultar no longo prazo, não tem como. Se você produz mais, o resultado só vem depois. Já no curto prazo, o crescimento econômico vem na base do consumo. Então o que faz? Injeta dinheiro na economia para as famílias consumirem mais, e isso dá um efeito no curto prazo. Então assim, é um investimento de empresas, do governo, e aí dá aquela balança de importação e exportação, e os gastos do governo também entram aí nessa parte do consumo. Então, incentiva-se o consumo agora que eu vou ter um resultado no curto prazo favorável. Agora, para resolver mesmo, teria que ser o quê? Aumentar a produção, mas só iria ser sentido no longo prazo. Então, assim, esses componentes que eu acabei de falar compõem o PIB, né? Que é o Produto Interno Bruto, né? De produção e tudo mais do país. E o PIB de curto prazo, ele não pode ultrapassar a capacidade de produção atual do país. Mas também ele não pode ficar muito abaixo. Porque se ele ficar muito abaixo, poderá ter efeitos que não se vê naquele momento, mas se sente depois. Mas parando bem para pensar, existem formas de maquiar essa conta. Sim, há mecanismos de maquiar essa inflação, escondendo dívidas do governo e até congelando preços como energia e combustível, que é o que mais influencia a inflação. Por quê? Aumentou a gasolina, naturalmente o frete fica mais caro. Aumentou a energia, então para se produzir aquele produto vai ter um custo maior, então naturalmente passa esse custo para o cliente final. Então, congelando energia e combustível, você consegue segurar a inflação por um tempo, no curto prazo. E sem falar de política, mas sim de governo, quem está à frente do país, cabe lembrar que em 2010 o PIB de curto prazo cresceu 7,5%, só que isso foi em 2010. Em 2015, quando foi descoberto essa forma de maquiar a inflação, acabou vendo o quê? O consumo era maior do que a produção. Por quê? Imprimiu-se dinheiro, porque congelou os preços, né, para dar aquela segurada na inflação e falar assim, não vamos botar a inflação de curto prazo agora não, porque é ano eleitoral, né? Então vamos dar uma segurada nas contas do governo e deixa para mais para frente. Mais para frente, quem quiser que se vire. Em 2015 estourou a bomba, foi visto que a capacidade de produção do país era menor do que a capacidade de consumo. Mais ou menos nessa mesma época teve a baixa de juros para se comprar caminhão, né? Então meio que ajudou uma classe ali, porém o efeito disso foi sentido depois, quando o preço do frete estava muito barato e os motoristas falavam que não tinha como fazer o frete, aí não tinha como pagar a prestação do caminhão, que foi financiado naquela época que os juros estavam muito baixos, muito atrativo para quem financiasse caminhão, né? Então assim, e esses jeitinhos no curto prazo, ele tem um efeito no longo prazo, né? A mesma coisa da gente, por exemplo, no curto prazo eu posso pegar um dinheiro que estava previsto para o mês que vem, eu pagar certas coisas e eu pagar agora ou
numa expressão aí, pagar de boy, né, na festa ali hoje. E aí, e quando chega o longo prazo, né, que é o mês que vem? Eu tô falando isso na nossa vida. O governo, curto e longo prazo, se leva anos para descobrir, porque a máquina pública, ela é muito grande. Então, às vezes é uma decisão que tem aqui e agora e o efeito é sentido alguns anos depois. Então, eu não sei se vocês lembram, mas, por exemplo, quando o frete ficou muito barato, resultou o quê? E uma das, não sei se foi a primeira, mas teve uma greve dos caminhoneiros. E isso parou o Brasil na época, mostrou que, tipo assim, sem a logística de transporte rodoviário, o Brasil parava, né? Porque não chega produtos. Aí o dono do mercadinho local, que tem só 10 sacos de arroz, o que ele vai fazer? Ele não vai vender pelo mesmo preço. Porque tem muita pessoa querendo comprar porque sabe que não está chegando. Então, tudo, uma coisinha é um efeito cascata em outras. Às vezes é sentido no curto prazo e às vezes no longo prazo. Então, assim, a falta de segurança jurídica no Brasil também pesa bastante. Por quê? Só são grandes empresas que têm dinheiro suficiente para pagar um bom jurídico e uma boa seção contábil para lidar com o mar de legislações que tem no Brasil, para tudo, tanto para imposto, quanto para atuação, para benefícios, né? Às vezes tem muita empresa aí que recebe benefícios para estar atuando ali naquela parte, seja, sei lá, às vezes saneamento, energia, ou até própria logística, transporte, seja qual for a área, mas às vezes tem empresas que recebem incentivos fiscais para estar atuando ali. Mas é toda empresa que tem acesso àquilo ali? Não, são grandes empresas que têm dinheiro para lidar com esse mar de legislação que é o nosso Brasil. Agora, claro, você tem que pensar que o calendário eleitoral, ele influencia na economia, sempre. Por quê? O PIB de curto prazo, ele dá votos, mas resulta em uma recessão econômica. Agora, o PIB de longo prazo, ele não resulta em voto, mas resulta em um crescimento real na economia alguns anos depois. Por quê? O PIB de curto prazo é o que eu falei para vocês, incentiva o consumo. Agora, se você vai para o PIB de longo prazo, você estimula a produção. Então, coloca mais investimento na produção que vai resultar, vai demorar? Vai, mas vai resultar num ganho na economia real. Não é aquela coisa de sentir agora o oba-oba e depois pagar com a recessão econômica que o nosso Brasil sempre vem sentindo, né? De 4 em 4 anos, independente do partido que esteja entrando, saindo, a gente se sente numa montanha russa de crises econômicas no Brasil. Então, assim, esse vídeo foi uma base que eu fiz pro próximo que eu vou estar soltando. Então, assim, eu acho que já deu para vocês pegarem, quando eu falar o que é um PIB de curto prazo, um PIB de longo prazo, vocês já vão saber mais ou menos e entender a dinâmica econômica e como ela influencia no nosso dia a dia, seja no consumo de produtos, serviços, porque se para cumprir um serviço eu preciso de transporte, então aumentou a gasolina, eu tenho que aumentar o meu serviço, não tem como. E para produzir, subiu a energia, eu tenho que repassar para o consumidor final, não tem como. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, compartilha com quem você acha que merece estar escutando esse vídeo. E é isso aí, galera. Ficamos aqui agora e até o próximo vídeo. Um abraço para vocês e tamo junto!